Shalom a todos. O estudo de hoje é sobre céu. Vamos morar no céu? Após a morte, nós vamos para o céu? Você acredita que após a morte alguém vai morar no céu ou alguém vai estar vivo, a sua alma vai estar viva? O que diz a Bíblia sobre isso? Você tem que estudar a Bíblia para aprender. Você tem que juntar textos e contextos para a gente começar a debater esse assunto, esse estudo. Aqui em Gênesis, capítulo 37, versículo 30. Capítulo 37, versículo 30. Mas antes um pouquinho, eu quero ler aqui o versículo 29. Chegaram os dias de Israel para morrer, e chamou seu filho José, e disse: Rogo, achei graça a teus olhos, rogo tua mão debaixo da minha coxa, me farás caridade e verdade, rogo-te, não me sepulte no Egito. Quando eu dormir com meus pais, me levarás do Egito e me enterrarás em sua sepultura. Detalhe importante: Israel pede para José jurar que ia sepultar ele não no Egito, mas lá em Hebron, na Macpela, sepultura que Abraão comprou. Lá estava a sepultura de Abraão, de Sara, de Isaac, de Rebeca. Ele disse em algum momento: quando eu morrer e a minha alma for para o céu, você joga o meu corpo lá numa sepultura dos meus pais. Não. Quando fala bem, a pessoa de Jacob, dormir, me sepulte na sepultura dele, junto com eles. Enterrar na sua sepultura, que era a sepultura de Abraão. Então, Jacob, um homem justo, um homem temente, um servo de Adonai Elohim, o Deus de Israel, pediu para sepultar ele, deixar lá na sepultura. Ele ia descansar lá, ele ia dormir. A pessoa não vai para o céu e nem para o inferno após a morte. Ele vai para a sepultura. A gente já fez um estudo aqui mostrando para as pessoas que o inferno é sepultura, é uma cova, é um buraco. Não é um lugar de tormento. Tem estudos que a gente já fez aqui, mas o Netanyahu. Eu pedi aqui para o Netanyahu ler Daniel, no capítulo 12, versículo 2, como é que está escrito na Bíblia. Muitos do que dormem no pó da terra serão despertados, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desdém eternos. Então veja, muitos o Netanyahu leu ali, muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, viu? Os que tiveram feito bem para a vida eterna e os que tiveram feito mal, para quê, Netanyahu? Para vergonha eterna, o desprezo. Essa Bíblia hebraica, aqui no capítulo céu, muitos dos que repousam sobre a terra serão despertados, alguns para a vida eterna, méritos, e outros para o opróbrio eterno, quer dizer, para a vergonha eterna, para a destruição eterna. Então aqui, após você morreu, você não vai para o céu, você vai para lugar nenhum, você vai para a sepultura, você vai para o pó, você vai dormir. O que você entendeu ali, nessas leituras feitas, Netanyahu? Então, em Gênesis, né, no capítulo 37, está dizendo, né, quando eu dormir, né, ele pede para ser enterrado num lugar específico e não ali. Hoje, né, as pessoas dizem, você vai morar no céu e tudo mais. Se a pessoa vai morar no céu, o corpo dela não importa onde vai ser enterrado, porque do pó viemos e do pó retornaremos, a nossa alma vai para o céu. Então, quer dizer, em qualquer lugar, né? Mas Abraão pede, Jacó pede, José também pede, né? O Abraão comprou um lugar, né? Vai enterrar ele, a sua esposa. José no Egito ele fala, enterra com meus pais, né? Então ele pediu para enterrar o corpo dele depois da morte num lugar específico, que ali ele já sabia que ele ia dormir. Então eu não quero ficar numa terra pagã, que é o Egito, eu quero ficar num lugar onde
os meus ancestrais compraram exatamente para isso. Então ali já é uma crença que eles já não acreditavam em morada no céu, né? E Daniel também fala agora aqui, acabamos de ler, que, né, muitos do que dormem no pó, né? Daniel fala, muitos que dormem no pó. Apocalipse também fala, né? Ó, aqueles que morreram vão ressuscitar pela vida eterna e outros pela vergonha. Que o Daniel acabou de falar aqui, né? Exatamente. Esse mesmo texto ali, Yeshua fala, pode ver lá no capítulo 5, 39 de João, o próprio Yeshua disse assim, ó, quando o Filho do Homem vier, vocês vão maravilheis, os que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, uns para a vida eterna e outros para o horror e vergonha eterna. Mesmo que o Daniel fala, ele repete ali. Agora veja outra questão importante. A gente vê, ó, quando Yaakov diz assim, ó, quando eu dormir, ele falou eu. Ele não falou de um ser que ia sair do corpo dele e que ia lá morar no céu. Não, quando eu dormir, quero ser sepultado na sepultura dele, de meu pai, de Abraão. Um texto aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, eu quero ler aqui em João 5, e o verso 11. Quando falaram para Yeshua, o Mashiach, que Lázaro tinha morrido, e quando ele foi despertar lá e foi lá para ressuscitar Lázaro, a irmã dele, Maria, disse, não, já faz 4 dias, já está cheirando mal, mestre. E ele recusou, disse, não. Ele disse, eu vou despertá-lo. E aqui no 11 ele disse, assim falou, depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. A morte é um sono. Lázaro é um homem injusto, ele estava na sepultura. O judeu não acreditava nesse negócio, os judeus primitivos, estou falando de judeus primitivos, os judeus bíblicos, não estou falando de alguns judeus modernos. Estou falando de judeus primitivos, os judeus da Torá, os judeus do Antigo Testamento, os judeus da época de Yeshua. Eles acreditavam que a pessoa morria e ia dormir na sepultura. Visto que Maria disse, meu irmão está lá, o mestre, como ele já está 4 dias morto, já está cheirando mal. E Yeshua disse, não, eu vou lá despertar ele do sono. Então ninguém após a morte vai morar no céu. Ninguém após a morte vai para o inferno. Todos eles vão para o mesmo lugar. Morreu, vai dormir, esperar o dia da ressurreição. Um vão ressuscitar para a vida eterna. O segundo, ressurreição para o julgamento, para o juízo. Agora eu quero pedir para o Nathaniel ler para nós ali, no livro de 2 e 1 Coríntios, no capítulo 15 e verso 6, vê como é que aquele judeu chamado Shaul Hashali, apóstolo Paulo, ele falou referente à morte. 15, versículos 6. Mais tarde foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, cuja maioria ainda vive, ainda que alguns tenham morrido. Alguns tenham morrido. Agora tu pega uma tradução. Agora você lê aqui numa tradução João Ferreira de Almeida no 15:6. E outras Bíblias também. Essa aqui é uma Bíblia hebraica. Depois, né, diz assim que após a morte de Yeshua, Paulo disse, um texto fala anterior, que Yeshua ressuscitou e ele foi visto, né? Diz assim, ó, depois foi visto de uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda. E a maioria, parte de alguns deles, já dormem. Aqui a completa judaica diz, já morreram, né? Já morreram. Então, vê qual o sentido das traduções. É que morreram e Yaakov pediu que quando ele dormisse, fosse enterrado. Quando Yaakov dormisse, fosse enterrado junto a seus pais. Daniel diz, quando viesse a ressurreição, muitos dos que estavam dormindo no pó iam ressuscitar para a vida e outros para a vergonha. Foi aquilo que Yeshua falou, lá no 5 de João. Lázaro, Yeshua disse que ele fazia 4 dias que estava dormindo, estava lá morto, e Yeshua disse que ele estava dormindo. Foi despertar do sono da morte. Paulo Shaul Hashali disse que muitos dos irmãos que viram, não 500, alguns viviam, né? Outros já dormiam. As pessoas, quando morrem, elas entram no sono da morte. Aquilo que o Eterno falou lá para Adão, que ele era uma alma vivente, e um dia ele ia tornar o pó. Como ele veio do pó, ele ia se tornar um pó.
mais nada. E como fala a Bíblia, diz que o fôlego de vida ele torna a paz narinas do eterno, como fala lá em Eclesiastes. Então a alma morre e elas descansam. Ao morrer, elas entram no sono profundo da morte. Então ninguém vai morar no céu após a morte. Ninguém vai morar no inferno após a morte. Natanael faz um comentário dele sobre o assunto. Sobre Lázaro, né? Sim. Comentário assim, pô, o Yeshua falando, meu amigo era uma pessoa justa. Se era uma pessoa justa e ele morava no céu, e aqui na terra nós temos nossos fardos, né? Para carregar nossos problemas e tudo mais. Yeshua trazia ele de volta para poder ter, que se ele estava lá no paraíso, estava na coisa boa, não deixaria ele lá, né? E não acordaria ele, ou não fazia ele voltar à vida, né? Então, esse é um sentido distorcido, tá? Da crença de Yeshua. Yeshua acreditava que não existia morada no céu, e ele falou para Lázaro, levanta-te, porque tu dormes. Então, ele já pregava que não existia morada no céu. Quero aqui dizer para os internautas, existem 3 povos na Terra que defendem a vida de Abraão, que acreditam que Abraão é o pai de numerosas nações. Então nós já temos 3 grandes religiões no mundo, muçulmanos, judaísmo e cristianismo. Qual dessas 3 religiões tem a verdade? Veja bem, o muçulmano são monoteístas, eles creem no único Deus, não crê? São monoteístas. O judaísmo são monoteístas, eles não creem no outro Deus, é no único. Porque todos os dois vêm do mesmo pai Abraão, tanto o judeu como os ismaelitas, que são os muçulmanos. A Igreja Católica, ela não é monoteísta, ela é politeísta, ela crê no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Pode ver na maioria da doutrina deles, a maioria das religiões do cristianismo, a maioria esmagadora crê numa trindade. Muito poucos, uns creem numa unicidade, que os dois são um, alguns crê que existe um único Deus, tem alguns dentro, no meio ali, que são monoteístas, mas a maioria da cristandade é politeísta. Agora eu pergunto, existem 3 grandes religiões no mundo, são as maiores, judaísmo, muçulmano e cristianismo. Quem tem a verdade? O muçulmano acredita que após a morte vão morar nos céus, acima dos 7 céus. A Igreja Católica, o cristianismo, acredita, a maioria deles, que quando morre, após a morte vão para os céus ou vão para o inferno. Já o judeu tradicional, os judeus bíblicos, os judeus que defendem a Torá, a Bíblia, os judeus raiz e os judeus messiânicos ortodoxos, acreditam que todos vão para a sepultura, dormir na sepultura até a ressurreição. Quem tem a verdade desses 3 povos? Quem tem a verdade entre essas 3 grandes religiões? Imagine aonde você está. A quem você está seguindo. O muçulmano acredita que o Messias ressuscitou e foi morar no céu. E quem morreu no lugar dele no madeiro foi Judas Iscariotes. Os judeus, a maioria acredita que o Messias eram simples profetas, um homem que cumpriu a Torá e morreu. Outros nem acreditam nisso. O judeu messiânico, que é ligado ao judaísmo tradicional, acredita que o Mashiach morreu, ressuscitou, está à direita do Pai no céu. Ele vai voltar. O cristianismo acredita que ele morreu também numa cruz, ressuscitou, foi para o céu. E que se tornou-se até hoje chamado de Deus. O cristianismo, a maioria deles. E Yeshua HaMashiach é o filho de Adonai Elohim, é o servo de Adonai Elohim, é o enviado de Adonai Elohim, que trouxe a salvação e a redenção do eterno para o seu povo e para os gentios, através de sua morte e de sua pregação. Com as considerações finais, o nosso amigo Natanael. Agradeço a todos que têm acompanhado nós até aqui, você internauta, e agradeço também ao seu like, a sua curtida. Shalom a todos. Espero que esse estudo seja bem esclarecedor. Shalom a todos e até a próxima.